Olá e seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e autoconhecimento. Hoje, vamos mergulhar em uma dinâmica psicológica complexa e dolorosa que muitas pessoas enfrentam, mas poucas conseguem nomear. Você já viveu a seguinte situação? A pessoa narcisista ao seu lado tem uma explosão de fúria, um ataque de raiva monumental. E depois de todo o caos, quando você está tentando processar o que aconteceu, ela se vira e te acusa, dizendo que você é a pessoa que está guardando rancor? Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. Vamos arquivar essa experiência na gaveta que chamamos de gaslighting, uma das ferramentas mais cruéis de manipulação. Imagine o cenário. A pessoa narcisista entra em um estado de fúria por um motivo que, muitas vezes, parece trivial ou desproporcional. A explosão pode ser bagunçada, caótica. Ela pode arruinar um encontro de família, uma festa, uma reunião de trabalho ou simplesmente a sua noite tranquila em casa. Os gritos podem ser tão altos que assustam as crianças ou os animais de estimação. Ameaças podem surgir do nada. Vou pedir o divórcio, ou pior, vou ligar para a polícia e dizer que você está me agredindo. E durante todo esse tempo, você está ali, parado, talvez tentando acalmar a situação, falando em um tom baixo, perplexo com a desproporção de tudo. Talvez os vizinhos ouçam a gritaria e se perguntem o que está acontecendo. Seja qual for o gatilho, o resultado é um episódio feio, desgastante e profundamente perturbador. Tão perturbador que, depois que a poeira baixa, você começa a ter dúvidas reais sobre o relacionamento. Ou talvez você apenas pense, com um cansaço profundo, lá vamos nós de novo. Você sabe que algo precisa mudar, porque provavelmente não é a primeira vez que isso acontece. Você se sente assustado, exausto e preocupado com as consequências. Passa noites em claro, ruminando sobre cada palavra, cada gesto, tentando entender o que acabou de acontecer. E então, o dia seguinte chega. Ou talvez apenas algumas horas depois. A pessoa narcisista está agindo como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ela está vivendo a vida dela, cantarolando pela casa, perguntando o que tem para o jantar, completamente alheia à tempestade que ela mesma criou. Não há um pedido de desculpas. Não há um reconhecimento do que aconteceu. Não há sequer uma menção ao caos da noite anterior. Nada. É como se o evento nunca tivesse existido na memória dela. Nesse momento, você pode até ter um instante de pura confusão e duvidar de si mesmo. Você pensa, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu imaginei tudo isso na minha cabeça? É impossível que ela tenha esquecido. Se você tiver a sorte de ter outras testemunhas, como amigos ou familiares, que possam confirmar que sim, aquilo realmente aconteceu, talvez você não se sinta tão louco. Vocês trocam olhares, uma comunicação silenciosa que diz, isso é uma loucura completa. Às vezes, a situação é tão surreal que você pode ter gravado um áudio ou vídeo do surto, e precisa ouvir ou assistir novamente apenas para ter certeza de que sua memória está correta. Vamos ser claros. Para alguém ter um ataque de raiva dessa magnitude e depois agir como se nada tivesse acontecido, sem nenhum reconhecimento ou pedido de desculpas, isso já é uma forma profunda de manipulação. Isso é gaslighting. É a negação da sua realidade para que ela não precise assumir a responsabilidade por seus atos. E por favor, não vamos cair na desculpa de que eles sentem muita vergonha pelo que fizeram. Sim, a vergonha pode existir. Faz sentido que exista. Mas a vergonha não anula a necessidade de reconhecimento. Uma pessoa saudável, mesmo envergonhada, diria algo como, olha, o que aconteceu ontem foi inaceitável. Eu tive um dia ruim, mas isso não justifica meu comportamento. Podemos conversar. Isso ainda seria difícil, mas pelo menos validaria que o evento aconteceu.
Mas o narcisista, muitas vezes, não oferece nem isso. Ele simplesmente cospe a chupeta, tem seu enorme chilique de adulto e depois espera que o mundo volte ao normal, como se apertasse um botão de reset. Sim, parte disso é a vergonha. Pessoas narcisistas sabem o que é um comportamento inadequado e não gostam quando são elas as protagonistas da bagunça. No entanto, elas também sentem um profundo direito de ter esses ataques de fúria. Para eles, esses surtos são uma forma de regular suas emoções descontroladas, de colocar para fora a pressão interna. Pense nisso, se todos nós explodíssemos toda vez que algo desse errado em nossas vidas, o mundo seria um caos. A maioria de nós não faz isso. Não temos o luxo de fazer isso. E não fazemos porque temos empatia, porque nos preocupamos em não magoar as pessoas ao nosso redor. E, crucialmente, porque pessoas saudáveis são capazes de regulação emocional. É parte de ser um adulto funcional. Pessoas com personalidades antagônicas, como os narcisistas, não possuem essa capacidade. E como nenhum de nós é perfeito, quando nós temos nossos próprios momentos ruins, a maioria de nós assume a responsabilidade. Pessoas antagônicas, não. Se você está nesse relacionamento há tempo suficiente, você já entende os padrões. Você sabe que tentar conversar sobre o ocorrido não vai te levar a lugar nenhum, a não ser, talvez, a provocar outro surto. Depois de perder um dia, uma noite, ou até mesmo vários dias para a fúria deles, você simplesmente não tem mais energia ou disposição para enfrentar outra batalha ao tentar responsabilizá-los. Então, o que você faz? Você começa a se afastar. Você se fecha um pouco, se distancia emocionalmente. Isso é uma reação perfeitamente normal e saudável diante de alguém que se comportou de maneira tão destrutiva. Você está com raiva, mas sabe que comunicar isso é inútil. Então, você se protege, se desliga. E enquanto você escuta isso, tenho certeza que muitos de vocês já sabem o que acontece a seguir. É nesse exato momento de seu distanciamento protetor que a pessoa narcisista se aproxima e diz: então agora você vai ficar guardando rancor, não é? Você não consegue esquecer nada. Bem, se eles dizem isso, há uma pequena e triste vitória aí, porque eles estão, de certa forma, admitindo que algo aconteceu que mereceria guardar rancor. Mas é uma vitória amarga. Porque agora, o gaslighting se completa. O problema não é mais a fúria deles, a destruição, o medo que você sentiu. Não. O problema, agora, é você. Você, que não supera as coisas. Você, que se apega à raiva. E assim, o relacionamento nunca avança de forma saudável. Você nunca se sente seguro. O que a pessoa narcisista quer, no fundo? Ela quer que tudo volte ao normal, como se nada tivesse acontecido. Assim, ela pode manter sua imagem de pessoa boa, não precisa sentir a vergonha de seu próprio descontrole, enquanto você teve que suportar mais um episódio difícil e imprevisível. E a expectativa é que você simplesmente siga em frente, finja que está tudo bem. É através desses ciclos que a cegueira da traição e o laço traumático se desenvolvem. Se você cresceu com um pai ou mãe assim, onde era absolutamente impossível confrontar esses comportamentos, você aprendeu desde cedo a se adaptar a essa realidade distorcida. Em um relacionamento narcisista, existem dois conjuntos de regras. As regras que se aplicam a eles, e as regras que se aplicam a todo o resto do mundo. Basicamente, eles têm o direito de gritar, ter ataques de fúria e guardar seus próprios rancores. Todos os outros devem esquecer, não chamar atenção para o problema e fingir que nada aconteceu. E claro, você não tem o direito de ter seus próprios surtos. Muitos de nós fizemos e fazemos isso por muito tempo, porque parecia a única maneira de fazer o relacionamento funcionar,
ou pelo menos, de permitir que a vida continuasse. O problema é que isso não é sustentável. Para manter essa estrutura, temos que negar nossa própria realidade. Temos que suportar episódios de desregulação que, não importa o quão zen tentemos ser, colocam nosso sistema nervoso em estado de alerta máximo. Esse ciclo de caos seguido por uma calma tensa é a essência do laço traumático. E lentamente, mas de forma segura, começamos a internalizar a narrativa deles. Talvez eu seja mesmo uma pessoa rancorosa. Talvez eu não consiga superar as coisas. Se eu apenas esquecesse, as coisas seriam mais tranquilas. Não. Lembre-se, por tempo demais, o foco esteve em tentar entender e justificar o comportamento do narcisista. Só recentemente começamos a focar no que acontece com as pessoas que vivem nesses relacionamentos. Estamos tão obcecados em perguntar por que eles são assim, por que sentem tanta vergonha, por que são tão inseguros, que não prestamos atenção suficiente ao que isso faz com você. O que significa ter que viver assim? Não apenas suportar a raiva, mas depois ter alguém agindo como se não tivesse acontecido e ainda te envergonhando por sua reação natural de se proteger. Eu sei que o sonho de muitas pessoas presas nesses relacionamentos é o fechamento. Aquele momento mágico em que a pessoa narcisista, os facilitadores, o sistema, finalmente admite a verdade e pede desculpas genuinamente. Ou, no mínimo, valida a sua realidade. Em geral, isso não acontece. E eu não quero que você se apegue a essa esperança. Não porque eu queira ser pessimista, mas porque a esperança e a espera consomem sua energia, uma energia que poderia ser usada em outras áreas da sua vida e, mais importante, na sua própria cura. É terrível viver em um mundo onde sua realidade é constantemente negada. A cura começa quando você passa a confiar em si mesmo. Sim, o ataque de fúria aconteceu. Não, eles não vão admitir. Sim, é uma boa ideia se afastar e ter expectativas realistas. Sim, eles vão te acusar de guardar rancor. E não, você não vai conseguir fazê-los ver o seu ponto de vista. É crucial que você faça coisas em sua vida que validem e fortaleçam a sua realidade. Passe tempo com pessoas que te veem, que não te manipulam e que podem confirmar suas percepções. Aprenda sobre esses padrões de comportamento. Se puder, busque terapia ou grupos de apoio. Faça coisas que sejam significativas para você. Pare de sentir a necessidade de compartilhar seus sentimentos com a pessoa narcisista. Pare de tentar agradá-la e veja como se sente quando você retira sua energia e sua identidade desse relacionamento tóxico. Não me entenda mal. Os ataques de fúria deles ainda vão te irritar. Quando eles te disserem que você é o problema, depois de fingirem que o chilique deles não aconteceu, isso ainda vai te machucar. E deve mesmo. Mas apegue-se à sua realidade. Entenda a situação pelo que ela é. Por que se agarrar à sua verdade, especialmente nos relacionamentos que você não pode deixar imediatamente, é a chave para, a cada dia, construir o caminho em direção à sua cura. E caso você esteja se perguntando se isso acontece com mais alguém, sim, acontece com todo mundo que está em um relacionamento assim. E embora seja triste que eles sintam vergonha, eles também podem procurar ajuda para isso. Não é sua responsabilidade carregar o fardo completo da vergonha deles neste relacionamento. Sua responsabilidade é com a sua própria paz e bem-estar. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, considere compartilhá-lo com alguém que também possa precisar ouvir esta mensagem. Ao espalharmos conhecimento e validação, criamos uma rede de apoio mais forte para todos. Cuide-se e lembre-se sempre de confiar